Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Juarez, falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte, Igreja Batista da Restauração, Visão de Águia. Vou falar de um tema extremamente polêmico e que ninguém está fazendo nada por isso, ninguém está conseguindo resolver, ninguém está conseguindo minimizar essa confusão, esse problema tão sério que está acontecendo dentro das igrejas. E que tema é esse? O tema é divisão de igreja. Pessoas criam um grupo, se rebela contra o pastor, sai da igreja, divide a igreja, entristece a igreja, diz que Deus está falando com ela para ela criar o ministério dela e vai por aí. Eu gostaria que a gente lesse a Bíblia para a gente verificar alguns pontos aqui dentro da palavra de Deus. Primeiramente, quero abrir a palavra de Deus em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim: na verdade vos digo, próprio Senhor Jesus falando, que aquele que não entra pelo curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ok? Aí vem também o versículo 10, né? Que fala que o ladrão não vem somente a roubar, matar e a destruir. O ladrão, aliás, não vem senão para roubar, matar e destruir, enquanto eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E a Bíblia também vai falando aqui do mercenário. O mercenário está no versículo 12. Diz assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vão vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ok? Pois bem, não sei se você é como eu, né? Eu acho que Deus é radical. Eu acho que a gente está tolerando muitas coisas quando Deus é radical. Eu acho que a Bíblia é um livro franco. Quando a Bíblia fala de ladrão é porque é ladrão mesmo, tá ok? E muitas pessoas têm chegado nas igrejas com aquela carinha de santo, né? Pede apoio na igreja, o pastor, lógico, querendo ver o rebanho crescer, dá apoio, né? Consagra. Às vezes pessoas até que estão vindo do mundo, a coisa tá tão séria que às vezes a pessoa vem do mundo, como se diz aí, cheio de carrapicho, né? É tratado na igreja, é consagrado na igreja, daqui a pouco ele já acha que sabe mais do que todo mundo, acha que sabe mais do que o pastor, e daqui a pouco divide a igreja, sai com um grupo de pessoas dizendo que Deus mandou ela fazer aquilo. Pois bem, eu quero hoje falar para esse grupo de canalha que está fazendo isso dentro da igreja, que você é um ladrão, viu? Você que está fazendo isso, roubando ovelha, você é tão ladrão quanto aqueles que estão roubando aí na rua aí com a arma na mão. Você é uma pessoa que você não tem caráter, você não tem escrúpulo. Se isso fosse de Deus, você teria esperado o momento certo. O pastor e a igreja reconheceria seus frutos, tá ok? E lhe consagraria e abriria uma filial, mas não fazer uma safadeza dessa que você está fazendo, que muitos estão fazendo. Eu estou falando você porque você pode mandar esse vídeo para quem você quiser. Manda para essas pessoas que dividem igreja. Manda para essas pessoas que saem dizendo que Deus falou com ela, que Deus não. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Mas vamos lá, vamos lá. Primeiro, a palavra de Deus chama de ladrão. Ladrão é um termo muito forte, mas é o mesmo termo que a Bíblia diz que quem não dizima rouba do Senhor. É o mesmo termo, tá? Porque o dízimo, ele é um mandamento, ele é uma obediência, né, ao que Deus lhe deu. E é a forma de Deus manter o reino dele na terra. Então, quando eu retenho o que é justo, conforme diz lá em Provérbios, eu estou roubando aquilo que é do Senhor. É a mesma coisa. E o mercenário, a palavra mercenário é aquele que age por ganância, aquele que age por interesse, tá? Então essas pessoas ela também recebem esse título de mercenário. E aqui a Bíblia fala muito claro, né, aqui que diz no versículo 1 de João, que diz assim: mas sobe por outra parte. As pessoas estão querendo subir por outra parte. Uma parte baseada em mentira, baseada em rebeldia, quando Deus não está ali. Ok?
Então você que está fazendo esse tipo de coisa, a Bíblia lhe dá um título nada agradável. É um título que a Bíblia lhe chama de ladrão. E você talvez está sendo motivado por uma ganância, você talvez esteja motivado por dinheiro, vou abrir uma igreja, vou ganhar dinheiro, vou abrir igreja. Não é isso? Quando na realidade não é nada disso. O interesse não é resgatar uma vida, tirar uma vida de uma prostituição, tirar uma vida de um vício, tirar uma vida, digamos assim, de uma pessoa que está nas drogas, de resgatar um adolescente que está entrando no crime. O seu interesse é outro, por isso que a Bíblia lhe chama de mercenário. Ok? Agora deixa eu falar um negócio para você, tá bom? Deixa eu falar um negócio muito sério para você. A Bíblia também chama isso de rebelião. Não, não é rebelião. É rebelião sim, tá? E quem começou a rebelião foi Satanás no céu. Quem começou a botar um contra o outro foi o diabo lá no céu. Quem começou a botar um contra o outro no Éden foi o diabo lá no Éden. Então isso é um pecado terrível, isso chama-se rebelião. E você está recebendo, você está fazendo a obra dele, a obra do diabo. Exatamente isso, você está sendo rebelde, fazendo a obra de Satanás. Satanás que veio para dividir e subtrair. Quem veio para somar e multiplicar foi Deus. E outra coisa, você que está fazendo isso, você não tem ideia que você está entristecendo a igreja, está entristecendo o pastor, você está sendo um escândalo. As pessoas vão perguntar por você, não, fulano saiu, fulano foi, mas que coisa é essa? Gente, isso é ridículo, isso é ridículo. Para vocês terem uma ideia, já tem igrejas hoje nos Estados Unidos fazendo um termo de compromisso para que as pessoas se amem, para que as pessoas tenham zelo pela igreja, para que sejam uma responsabilidade comum a todos. As pessoas estão assinando um termo de compromisso. Outras, tem um pastor aí da igreja do Evangelho Quadrangular que ele está rodando o Brasil todinho, ajudando os pastores que foram feridos, que foram traídos. O último vídeo que eu vi dele tinha mais de 800 pessoas, mais de 800 pastores e pastoras. Olha só, e quando ele pergunta lá na frente, quem já foi traído aqui? Quase todo mundo levantou a mão. Isso é Deus que está fazendo isso? Isso é Deus que está fazendo isso? Me poupe, né, meu querido? Pelo amor de Deus, né? Chamar as coisas de Deus agora, chamar as coisas do diabo agora de Deus virou moda? Isso é rebelião. O rebelde é Satanás. Quem faz isso está sendo induzido por ele. Agora você ficar com meia dúzia de gente dentro da igreja, se achando que é pastor sem ter chamado de Deus, por que você não saiu sozinho? Por que você não saiu sozinho e foi lá jejuar e orar e gemer para começar uma obra? E atirando as ovelhas do rebanho dos outros, você está sendo mercenário, você está sendo ladrão, a Bíblia diz. E ladrão não entra no céu não. Ladrão não entra no céu não, ok? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que realmente isso se trata de uma coisa ridícula e que isso não vai chegar a lugar algum, isso não prospera, porque as coisas de Deus não são dessa forma, e Deus não precisa quebrar um ministério para fazer outro não. Deus não precisa quebrar um ministério para fazer outro não, querido. Deus não precisa desmontar uma coisa para montar outra não, Deus acrescenta. E você não está acrescentando não, isso não é obra de Deus não. Você que está fazendo isso, para com isso, vai se reconciliar, vai pedir perdão, vai refletir o que é uma igreja, botar uma igreja no mundo, a responsabilidade que é. Tu está mexendo com as forças de Satanás, tu já está sendo usado por ele, ok? Aí você me pergunta, como muitas pessoas me perguntam, como eu também já fiz pergunta a um grande amigo meu que se foi esses dias. Por que a gente não consegue resolver isso? Por que isso é tão difícil de ser tratado? E a resposta é o seguinte, sabe por que é difícil ser tratado? Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Está lá em 1 Samuel 15:23. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. É por isso que é difícil de ser tratado. É confusão, é briga. Não, mas o Senhor falou, o Senhor revelou, o Senhor disse, fulano me chamou, abriu uma porta, não sei o quê. Tudo rebeldia. Isso é feitiçaria. Tá? E feiticeiro também não entra no céu.
tá ok? Para Deus fazer uma coisa, ele não precisa quebrar outra, não. Se alguém nunca ouviu, nunca falou isso para você, aprende a verdade aí. Aprende a verdade aí. Aí sai mentindo, Deus falou comigo, Deus falou nada. Deus fala ao anjo da igreja várias vezes nas cartas lá do Apocalipse, ou não é? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, o pastor é o primeiro ali a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes é assim que funciona. Se tratando de abrir filial, é com Deus, é com ele que Deus vai falar, ok? E para terminar, eu gostaria de falar mais uma coisa para você que dividiu, para você que é o rebelde e para vocês que estão acompanhando também o rebelde, tá? Ezequiel 47, lê lá Ezequiel 47. Você vai ver que aquelas águas, das águas purificadoras, né, torrentes purificadoras em outras traduções, elas saem do altar. Ela não sai lá do meio do rebanho, não. Ela sai do altar. As águas purificadoras, elas saem do altar. É do altar que emana a vida ou a morte de quem está lá ouvindo. Tá? E quem vai para um ministério desse, onde é fruto de traição, onde é fruto de peleja, de coisa errada, de mentiras, certo? Está bebendo água podre, água suja que está vindo daquele altar. Você está se contaminando. Você está se contaminando nesses ministérios. Volta para a tua igreja. Volta para onde você foi abraçado. Volta para onde Jesus te levou. Deus não fica arrancando uma planta de um lugar e botando noutra, não. Você tem que florescer onde Deus lhe plantou. Essa que é a verdade. Vai ajudar teu pastor, vai somar, vai fazer a obra de Deus. Para de receber essa água podre aí, ó. Água de rebelião, água de rebeldia, de obra satânica, de inveja, de briga, de confusão dentro da igreja. Sai fora desse ministério. É o conselho que eu tenho a dar para você. Ah, mas está uma benção. Está uma benção nada. Tu não sabe nem direito o que é uma benção. Tem vidas realmente sendo transformadas. Primeiramente, eu quero falar uma coisa para você, muito séria. Se o pastor não abençoou essa saída, se não foi de Deus, se não foi uma coisa que veio do coração do pastor, isso já é rebeldia. Tá? Isso é safadeza, é falta de caráter, são os canalha que estão fazendo isso dentro da igreja. Tá bom? Pode botar para quem você quiser. Manda entrar em contato comigo. Tá tudo aqui, ó, na ponta da língua. Porque eu também tenho sofrido com isso. Tá certo? A gente levanta uma obra bonita, obra andando e tal. Aí vem lá o joio, o filho do capeta, entrando, começa escondido do pastor fazer amizadezinha, oraçãozinha separada na minha casa. Ah, irmã, não sei o que, daqui a pouco, né? Vão lá, tudo hoje em dia camuflado pela internet, a gente sabe, né? Pelo zap, não sei por onde, não sei o que, o pastor vai dormir, não está sabendo de nada. Acorda com as notícias. Gente, isto é ridículo. Tinha que ter uma ação judicial para resolver esses problemas dentro da igreja. Somente assim poderia ser incriminado judicialmente, pela lei, tá? Para ver se para, porque os pastores, coitados, tá todo mundo sofrendo, todo mundo ferido, alguns entrando em depressão, alguns chorando. Esse é o verdadeiro, viu? Esse é o verdadeiro. Enquanto esse tipo de gente, esse tipo de canalha, de safado mesmo, fazendo coisas erradas dentro das igrejas. Pois aí está o que eu queria falar para você, tá ok? Se você tem coragem, passa aí, ó, para quem está dividindo a igreja, para quem fica, vem para minha igreja, como se a igreja dela fosse melhor do que as outras. Não existe isso não, querido. Onde Deus está e pronto. E acabou. O que ele quiser fazer, ele vai fazer ali dentro, onde ele chamou a pessoa para ir lá. Não existe isso, tá bom? Para de pescar em aquário, vai fazer a obra de Deus, vai para a boca de fumo, pregar o evangelho, vai atrás das prostitutas, vai atrás dos drogados, vai para a favela pregar o evangelho. Por que tu não vai para o evangelho pregar? Lá para a favela pregar o evangelho? Tu fica aí chamando os irmãos para formar ministério com você? Toma vergonha, rapaz. Vai se converter, tá ok? Vai se converter antes que seja tarde demais, tá bom? Estarei orando por todos vocês.